a não desistir dos seus estudos até ver o seu nome no Diário Oficial, até você acordar com o seu nome, com a sua nomeação, para que você possa ocupar o cargo dos seus sonhos. E para isso eu vou explicar como eu fiz isso na prática, né? Como eu me mantive estudando da minha primeira até a última nomeação, né? Para quem não sabe, eu fui nomeado na FUNASA, depois fui nomeado em 2 cargos no Ministério do Planejamento, um cargo intermediário, depois um cargo de alto nível, que eu ocupo hoje eu sou APO. E também fui nomeado no STF, só que no STF eu recebi a cartinha e pedi para final de lista, né? Porque como eu não tinha interesse nesse cargo na época, para que a lista andasse mais rápido e outras pessoas fossem nomeadas. Mas o ponto é, né? Eu quero te passar os pilares de que eu passei meditando hoje o dia sobre isso, que eu acredito que pode ser útil para você na sua trajetória e seguindo e ver seu nome no Diário Oficial, tá joia? Direto ao ponto, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, né? Já fui aprovado em 5 concursos públicos federais, nomeado em 4 concursos. Costumo dizer que concurso público revolucionou a minha vida, eu estou aqui para que revolucione a sua vida também. Então, direto ao ponto, primeira coisa que é preciso entender quando a gente fala de concursos públicos, e foi uma coisa que eu percebi ao longo da minha caminhada, é que a gente precisa fazer um desapego diário para a gente ver o nosso nome no Diário Oficial. O que é isso? Basicamente, a gente pode entender o estudo como se fosse uma espécie de espelho. O estudo ele vai te mostra pra gente todos os vícios que a gente tem de certo modo. Então quando eu comecei a estudar para concurso, o que eu já percebi de cara? Percebi de cara a minha preguiça, né? Preguiça que eu tinha. Eu tinha a manhã toda para estudar, estudava muito pouco, né? Estudava 1 hora e meia, na época ainda morava na casa da minha mãe, meu trabalho era tranquilo, eu trabalhava só à tarde e estudava muito pouco. Então você vai perceber que o estudo ele vai mostrar, nesse primeiro momento, quando a gente começa a estudar, no primeiro momento não, sempre é a preguiça, né? A gente sempre vai ter a preguiça em maior ou menor medida. E aí, além disso também, uma outra coisa que eu percebi em mim, e percebo também muitas vezes os mentorados e outras pessoas que estudam para concurso, é a soberba, né? Às vezes a gente acha que a nossa intuição está muito certa. Claro, às vezes está certa, mas às vezes está errada também, né? Às vezes a nossa intuição leva a gente para o caminho errado. Então, quando eu passei no meu primeiro concurso, que eu cheguei aqui em Brasília, isso ficou muito claro para mim, né? De como que eu errava em muitas coisas do planejamento de estudos, eu errava em muita coisa do ponto de vista de material, eu errava em várias coisas que eu não mudava, entendeu? Achando que estava certo e na verdade eu estava errado. Então faltou uma certa humildade da minha parte do ponto de vista principalmente de rotina de estudos. Então preguiça e soberba eu acredito que são os principais pontos que a gente tem que começar a se desapegar, entendeu? Porque assim, quando você começa a estudar para concurso, que você enxerga isso, você tem 2 opções, né? Você pode começar a se desapegar desses vícios que você observa, que você tem, tentando, almejando um eu ideal, já vou falar mais sobre isso, mas almejando algo que você possa melhorar, ou você pode se apegar a esses vícios e não querer mudar. Acontece, né? Às vezes a pessoa se apega, né? A pessoa gosta daquela preguicinha, não quer abrir mão daquilo, a pessoa não quer abrir mão daquilo que ela acha que é o certo e vai ficar agarrado com aquilo, né? Então às vezes a pessoa estuda por anos, está estagnado nos estudos, mas não quer mudar. Paciência, né? Você tem que ter uma certa dose de humildade para estar sempre mudando, sempre evoluindo, sempre aprendendo. Nós somos eternos aprendizes, né? A gente não tem a menor pretensão a gente não é uma obra acabada, né? A gente sempre está em mudança, a gente sempre está evoluindo. Então, mas para isso a gente precisa de uma boa dose de humildade, né? A gente não pode se apegar a essas coisas de soberba e mais a preguiça, como eu falei. Então, de certo modo, né, como eu costumo dizer, é levar os estudos a sério, mas sem se levar muito a sério. A gente não pode se levar muito a sério. E principalmente quando a gente fala das nossas emoções, porque estudar para concurso é uma montanha-russa de emoções. Às vezes você vai se sentir mais vulnerável, principalmente depois que você não foi tão bem como você gostaria em uma prova. Quando você está enfrentando uma matéria mais difícil, você acha que aquilo parece ser intransponível. Entende? Então, naqueles momentos em que a gente percebe que está vulnerável, é o momento de não se levar muito a sério, entendeu? De dar um tempo, às vezes de dar uma descansada, né? Outro dia eu estava conversando com a mentorada no Revolucionários sobre isso, né? Para quem não sabe, o Revolucionários é a minha mentoria, né? No qual eu te ajudo a criar um caminho mais curto e rápido da sua aprovação, basicamente por 4 pilares: foco, rotina, método e material. A gente faz o ajuste desses pilares para que você possa evoluir mais rápido nos seus estudos. Se quiser saber mais, tem um link aqui nos comentários. Mas fato é, esse desapego de si, ele é fundamental. Se você ficar muito apegado às suas coisinhas, às pequenas mesquinharias que a gente tem, né, os pequenos confortos que a gente não quer abrir mão em busca de um eu ideal, de um futuro melhor, você não vai conseguir evoluir. E sem conseguir evoluir, você não vai conseguir passar no seu concurso.
né? Fato é, eu percebi isso muito claramente na minha caminhada. Então, é isso, se levar isso a sério, mas sem se levar a sério, né? No sentido que a gente pode estar evoluindo e que muitas vezes a gente está errado mesmo, né? Os nossos sentimentos, principalmente quando a gente está em momentos mais vulneráveis, como eu acabei de dizer. Então, é um desapego diário de si e do mundo. Por que do mundo, quando eu coloco aqui esse desapego do mundo? Você vai perceber que as caminhadas de estudo para concurso é uma caminhada solitária, né? Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter pessoas que me apoiaram, né? Não posso reclamar disso, minha mãe, minha esposa, mas às vezes não é assim, né? Nem sempre é assim. Muitas pessoas, às vezes, eu acompanho, né, gente? Pô, já estou nesse universo de concursos aí há quase 20 anos, né? Então, já vi de tudo. Então, às vezes, você vai perceber que é como se o mundo tivesse contra você, né? Assim, começa a acontecer um monte de imprevisto, várias mudanças na sua vida e você tentando estudar e correr atrás. Então, assim, quando você perceber que, pô, as coisas estão quando o céu, né? Tempestade, não se esqueça que depois vai vir a bonança, né? Que a luz está lá. Embora o céu pode estar destruindo, né? Aquela tempestade, mas sempre depois da tempestade tem aquela luz, né? Que a gente vem, tem aquela calmaria. Então, pode parecer clichê, mas uma hora passa, né? Uma hora passa, as dificuldades passam e as coisas tendem a melhorar. Então, a gente não pode se apegar muito nesses momentos, não se apegar muito, não, principalmente além disso também. Uma coisa que eu percebo muito, às vezes as pessoas se comparam demais, né, nas redes sociais, eu percebo hoje. Eu percebo que isso no meu tempo não era uma coisa, eu sou, vamos dizer assim, né, uma fase pré-rede social, né, quando eu estudava para concurso não tinha rede social, era a época do Orkut, né, eu estou falando aqui eu comecei por volta de 2009, né, então tinha lá o Orkut e tal, mas não era como é hoje, né, eu percebo que as pessoas, e isso é até um ponto a se ter em mente. Por exemplo, quando a minha caminhada de estudo para concurso, eu estudava para concurso ali, batia minha meta, depois eu esquecia de concursos. O que eu percebo hoje é que as pessoas vivem concurso o tempo todo. Você tem que desapegar também disso, a questão de concurso. Foi lá, estudou, bateu sua meta, pronto, vai tocar a tua vida, vai fazer outras coisas que te interessam, vai curtir as coisas que você gosta de fazer, né? Entender que o concurso é uma parte, eu sempre encaro isso tudo assim, pessoal, assim, como um trabalho, é um trabalho que eu faço ali 2 horas por dia, às vezes 3 horas, às vezes 4, enfim, ia variando ao longo do tempo, mas todo dia eu fazia ali e depois ia tocar minha vida, entendeu? Ia sair com a minha esposa, ou então eu sempre trabalhei, né, ia trabalhar, e nesse aspecto eu acho que era até bom, porque eu não ficava pensando em concurso o tempo todo. Então, se você, por exemplo, tem uma rotina na qual você está focado 100% em estudo, tenha momentos para não pensar em estudo, para fazer outras coisas que não tem nenhuma relação com o estudo, para conversar sobre outras coisas que não sejam estudos para concurso, para sua cabeça ter, isso faz parte do estudo também, esse descanso ele faz parte do estudo, para que sua rotina seja mais sustentável. Assim, eu pensando hoje, meditando hoje sobre a minha trajetória, eu percebo que isso foi muito útil para conseguir me manter, né, para ter sanidade, para me manter. Porque se você tem uma rotina na qual você fica 24 horas por dia pensando em concursos, pô, ou você está estudando ou você está vendo conteúdo sobre concurso. Putz, é foda, né? Porque você não tem um descanso. Porque geralmente quando você vê algum conteúdo sobre concurso, aquele conteúdo vai despertar alguma cobrança em você. Ou vai te mostrar algo que de repente você não está fazendo tão certo, ou você vai ficar com uma dúvida sobre algo que você está fazendo. Então, é muito importante você ter uma certa ter esse momento para não pensar em concurso. E quando for consumir conteúdo sobre concurso, isso aqui nem estava no vídeo aqui, né? Mas acho que é importante falar. Escolha poucas pessoas que fazem sentido para você. Sei lá, está acompanhando meu canal, faz sentido para você? Pô, acompanha. Mas assim, cuidado para você não pegar um monte de gente, porque senão você vai ficar perdido. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e aí você vai ter que ficar tentando encaixar tudo isso dentro da sua vida. E quando você segue poucas pessoas, você vai perceber que tem uma linha de raciocínio. Tem uma linha de raciocínio, pô, tem um método por trás do que eu faço, né? Então, a minha dica para você é essa, meu conselho é esse: siga poucas pessoas e tenha um momento que você não pense em concursos, principalmente, e quando for ver, né, trajetórias, igual eu tô falando aqui, pô, foi aprovado em concurso, nomeado. Cara, isso só serve para se inspirar, não dá para se comparar, né? Esquece. Cada trajetória é única e inigualável. Alguns vão passar mais rápido, outros vão passar mais lento, outros vão precisar de mais tempo, outros vão passar em um concurso que é o cara da vida mesmo e ponto, outros vão passar em mais concursos, no meu caso.
eu foquei naquele concurso escada, né? O concurso pagava menos, depois pagava um pouco mais, até chegar onde eu queria. Então é natural que tenha mais aprovações, né? Tem gente que não, tem gente que já foca direto no concurso top, tem gente que só foca... Enfim, não importa, a realidade é essa, né? O que importa é a sua realidade e a sua trajetória. Você pode se inspirar em outras vidas, mas entendendo que isso é uma inspiração, né? O que importa é a sua trajetória. Então você tem que desapegar dessas coisas. Vê o que é útil. É útil para você? Beleza, não é útil? Descarta, descarta. Entendeu? Para você não perder tempo. A gente não tem tempo para perder. Então, esse desapego diário de si, desses vícios que a gente tem, né, da nossa preguiça, da nossa soberba, né, da nossa mesquinharia que a gente tem, essa coisa que a gente tem de ficar poupando esforço, né, fazendo no mínimo, esperando o máximo. A gente tem que exterminar isso da gente, né, fazer as coisas meio no jeitinho. Por quê? Porque estudo é a busca da excelência, não tem jeito. E a gente tem um princípio que é da unidade. O que você costuma fazer nos seus estudos, por exemplo, se você é uma pessoa que faz tudo nas coxas, né? Vamos dizer, você é distraído ao longo do seu dia, certamente você vai ser distraído na hora de estudar também. Se você tem um dia mais focado, certamente você vai ter mais foco na hora do estudo. Então, por exemplo, o que eu costumo fazer na minha rotina? Eliminar ao máximo as distrações para eu conseguir ter mais foco em tudo. Você vai perceber que é em tudo. Então, esse movimento diário de perceber essas coisas, né, essas coisas, más inclinações e tentar vencer isso, se desapegar disso, entender que o homem velho tem que morrer para que o homem novo surja, né, vamos dizer assim, né? É muito importante você ter isso em mente. E com o objetivo de atingir o eu ideal. O que é esse eu ideal? Eu vou falar mais isso no final do vídeo, né, como você definir esse seu eu ideal, mas basicamente o que eu posso fazer, qual que é o melhor que eu posso fazer dentro das circunstâncias que eu tenho hoje. Dentro das circunstâncias que eu tenho hoje. Hoje, sei lá, vamos pegar agora no meu caso. O que eu poderia fazer de melhor quando eu estudava e morava lá na casa da minha mãe e não tinha um pinto para dar água? Ponto. Essa era uma circunstância. O meu eu ideal naquele momento era um. O meu eu ideal hoje, com esposa, 2 filhos, trabalhando, qual que é? O que eu posso fazer de melhor, caso eu queira estudar, entendeu? Então, você tem que ter isso em mente, e você, de acordo com as suas circunstâncias. Não é assim, o quanto você pode fazer de carga horária, todas essas coisas. Eu vou falar mais disso, mas é só para você já ter uma ideia. Então, o eu ideal entendendo que não é usar o melhor. O que eu quero dizer assim, usar o melhor? Não são as condições perfeitas, não é o melhor material, não é com o maior tempo, mas o melhor que você pode fazer. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso não ser o melhor mentor do mundo para concursos, né? Não sei, tem muita gente que faz esse trabalho, mas eu faço o melhor que eu posso fazer, né? Dentro daquilo, das minhas possibilidades, eu faço o melhor trabalho que eu posso fazer, entende? Então essa eu posso não ser o melhor pai do mundo, mas eu faço o melhor que eu posso fazer para o Caê, para a Rafa, entende? É a gente fazer o melhor que a gente pode dentro das nossas circunstâncias, esquecendo essas abstrações, né, de condições perfeitas. Passa quem estuda X horas por dia, sei lá, cara, entende? Assim, o que eu posso fazer? Qual que é o melhor que eu posso dar hoje? Entendeu? Talvez o seu melhor seja, do ponto de vista de carga horária, seja 2 horas, talvez seja 4 horas, talvez seja 6 horas, talvez seja 30 minutos, é o que você pode fazer hoje, não sei, entendeu? Mas é o melhor que você pode fazer. E a gente tem essa noção, né? A gente sabe quando a gente está fazendo aquilo que realmente se dedicando ou a gente está jogando abaixo. Então, essa bússola que a gente vai usar aqui para desenvolver o seu eu ideal, a gente vai falar mais disso na frente. Então, a primeira ideia é essa, desapego. Desapego para você ver seu nome no diário oficial, né? E principalmente, a paciência. Que vai chegar um momento no seu estudo que a sua trajetória, seu primeiro desafio é constância. Constância. Esse é o primeiro desafio de todo concurseiro. Depois é paciência e perseverança. Vai chegar um momento que vai ser um jogo de paciência. Paciência no sentido de se manter na caminhada e de humildade para ir melhorando cada vez mais. Mas, porra, tu vai bater na trave, né? Aconteceu isso comigo em 2012 na CGU, tu vai passar perto e aí não vai dar certo. Aí, poxa, aí você vai ter que respirar fundo, vamos lá, enfim. Então, paciência. Paciência é muito importante para você se manter na caminhada, né? Falando mais sobre esse da CGU, é porque eu já era servidor, era o concurso que eu tinha como foco, já seria o concurso para me aposentar a caneta de concurseiro, mas pô, eu fiquei, sei lá, por 3 questões, para ficar dentro das vagas, né? Eu nem conto essa aprovação, né? Na verdade eu fui aprovado, né? Só não fiquei dentro das vagas, né? Mas é isso, né? Então é isso, tá joia?
Esse desapego diário ele é fundamental, principalmente quando surgem essas emoções, né? Essas emoções de que, vamos dizer, como se fosse aquele lado nosso que fica assim, não, desiste, concurso não é pra você e tal. A gente não pode dar ouvido, tem que desapegar dessa vozinha e seguir em frente na caminhada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma pergunta e uma coisa que eu vou falar da minha vida e você pode refletir sobre a sua. Qual a única coisa que você faz todo dia para mudar toda a sua vida? Do ponto de vista de concursos, é estudar todo dia, né? Já dou a resposta, né? Se você tem concurso como objetivo, é estudar todo dia. Todo dia é a única coisa que você vai fazer para mudar a sua vida. Então, no meu caso, qual que era o meu objetivo no começo? Ganhar mais 10 mil reais. Esse era o meu objetivo. Ganhar mais 10 mil. Por que 10 mil reais? Porque, sei lá, na minha cabeça, acho que 10 mil reais era um número bonito. Fala, cara, acho que 10 mil reais eu resolvi a minha vida. Porra, na época eu ganhava nem R$ 1.000, era estagiário. Porra, ganhar 10 mil era 10 vezes mais, né, do que eu ganhava. Então é o seguinte, meu objetivo não era me tornar um leitor. Todo mundo vê esses livros aqui, né? Tá vendo esses livros aqui? Galera, quando eu estudava para concurso, eu não lia nem gibi, tá? Essa é a realidade. Eu não lia nada, só lia PDF. Essa era o que eu fazia, entendeu? Eu passei a ler mais, isso foi depois que eu aposentei a caneta de concurseiro. Então isso é uma coisa dos últimos anos para cá, né? Que eu passei a ler mais e buscar mais isso. Mas não era o meu objetivo estudar para concurso. Estudar para concurso eu lia PDF. Essa era a minha leitura, né? Então, não era meu objetivo, não era me tornar um leitor. Meu objetivo não era ficar com um tanquinho, malhadão na academia, não era. Eu até ia na academia, mas ia bem meia boca. Fazia lá uns 30 minutos, às vezes, de um hitzinho rápido, só para dar uma... e já ir para casa estudar logo. Não era ser fluente em inglês, não era montar uma empresa. Galera, meu objetivo era um só. Estudar todo dia, na maior parte do meu tempo livre. Ponto. Era isso que eu fazia. Todo o resto eu fazia quando dava, né? E aí eu tentava manter a rotina, claro, de manter exercício físico é bom, mas não era o principal objetivo. Eu fazia nas coxas mesmo. Então, o meu compromisso de excelência era com os estudos, todo dia. Todo o resto eu fazia, mas fazia meio nas coxas. Então, assim, realmente não tinha o hábito de leitura, não tinha... Até tinha. Eu sempre tive vontade de empreender. Então, às vezes eu ficava pensando assim, pô, e se eu pegasse esse esforço que eu estou estudando aqui para concurso e de repente montasse um negócio, cara, né? Pô, esse mesmo esforço que eu tenho aqui, pô, todo dia eu estudo, eu estudava, assim, disciplina nunca foi um problema para mim, assim, eu era constante, né, pô? Só que hoje eu vejo que, graças a Deus, eu não tomei essa decisão, porque é muito mais difícil, né? Eu acho muito mais difícil você empreender do que você estudar para concurso, né? Pelo menos por a minha experiência. Então, graças a Deus, eu me mantive naquele objetivo. Então, você tem que facilitar a tua vida. Foi o que eu fiz, eu facilitei minha vida. Porra, é o que eu tinha que fazer. Beleza, eu quero passar no concurso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar todo dia. Pronto, beleza, eu vou estudar todo dia. É isso que eu vou fazer. E ia dizendo não para as outras coisas. Eu não tenho pós-graduação também. Na época eu até fiz um cursinho. Até não tem mais essa empresa, ela fechou recentemente, né? Um cursinho que eu fiz. Que é que era na área de TI, dominando TI. E aí eu tinha a opção de fazer uma pós-graduação. Eu poderia pegar lá e fazer uma pós-graduação. Só que eu não fiz. Por quê? Porque eu não tinha interesse, cara. Meu foco era realmente concurso. Por que eu ia ficar escrevendo um TCC pra mim? Tanto que eu não tenho títulos, é uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho pontuação. Eu nunca tive pontuação de títulos. Até tive uma vez de cursos, né, que eu fiz, né? Mas assim, de graduação, pós-graduação, eu não tenho. Mas o que eu tô querendo dizer aqui? Porque você tem que dizer não para outras coisas. Nem toda oportunidade é para você. O foco é... O que eu posso fazer que pode facilitar a minha vida? Tem até um livro que diz sobre isso, né? Qual que é a única coisa que você pode fazer? A única coisa, o título do livro, né? De certo modo, essa pergunta minha aqui, eu estou me inspirando nesse livro. Mas a ideia é essa, faça essa pergunta para você, pô. Porque você foca nisso e o restante é acessório. Você faz se dá ou se não der. Mas a sua prioridade é estudo. O que você faz em primeira coisa do dia? Estudar. Por quê? Porque é a sua prioridade. Entende? Então, reflete, pensa sobre isso. E se você realmente tem tratado o estudo dessa maneira. Tá? Beleza, muito bonito, muito legal, toda essa historinha, né? Mas vamos lá, vamos prática, né? Como colocar isso em prática? Então, o primeiro ponto é a definição do eu ideal. O que é seu eu ideal de acordo com as suas, né, circunstâncias? E no formato de compromisso. Então, o que você vai fazer? Você faz o seguinte, ó, eu vou estudar todo dia, por X tempo, o tempo que você puder. O tempo que você puder. Né? Aqui é você. 30 minutos, 1 hora, 2 horas, tal. Qual lugar?
Isso é importante. Você tem um ambiente que você estude. Se você mora com outras pessoas, você informar para essas pessoas também, né? Por exemplo, se você já é casado, né, tem uma família, é importante você vender esse projeto para a família também, né? Afinal de contas, as pessoas não vão contar com a sua presença, então você tem que vender esse projeto para as pessoas também. Agora, se você de repente mora na casa dos pais, é mais tranquilo, né? Você definir um ambiente lá para que você saiba que quando você estiver ali, é o momento de você estudar. Tem que ter um ambiente para você separar, nem que seja a pontinha da mesa da sala, como foi quando eu morava na kitnet aqui em Brasília. Não tinha um quarto, eu tinha só a mesa da sala, e era ali que eu estudava, né? E é legal você já linkar depois de acordar como primeira atividade do dia. Faça um esforço para que o estudo seja a sua primeira atividade do dia. Porque, cara, é muito bom que você já mata logo, entendeu? Você já começa o dia vencendo. Eu sei que para muita gente é difícil, tá? Eu sei que não é fácil. Às vezes a pessoa tem que acordar muito cedo, tem que levar filho na escola, tem que pegar ônibus para ir para o trabalho. Eu tenho mentorados que passam por essa realidade, eu sei que é difícil, mas eu acredito que seja o ideal, porque aí, pô, você já começa ganhando, entendeu? Você já mata ali se você puder. Então, entrar mais tarde no trabalho aí é o ouro, mas eu sei que nem sempre é assim, né? Então, mas sei lá, faz o que der para você já fazer logo no início da manhã. E aí você faz nesse formato desse compromisso. Esse é o compromisso que você vai ter estampado na sua parede. Cara, eu tenho que alcançar esse eu aqui, ó. É isso que eu vou perseguir todos os dias. Tá joia? E aí o que você tem que fazer? Você tem que começar a nutrir um ódio. É um ódio mesmo, tá, gente? A gente não pode ser... Não tem negociação com a preguiça, não. Para esse lado do seu preguiçoso, entendeu? Não pode gostar disso. Você não pode ser negligente com a sua preguiça, entendeu? Ser permissivo, entendeu? Porque quer te derrubar mesmo, cara. Todos nós temos isso na gente. A gente tem um lado preguiçoso, um lado estudioso. Um lado que quer só ficar jogado no sofá e um lado que quer mudar de vida. Então, você tem que começar a gostar para esse lado, apontar para cá, olhar para lá, para esse seu ideal, né? De certo modo, fazer uma curadoria de conteúdo que aponte para cá, tirar besteiras que só te distraem, que só te faz ficar pior e ver só coisas que são úteis, que fazem você evoluir, entendeu? O que eu fiz na minha vida, por exemplo? Um movimento que eu tive que fazer foi parar de... Eu já devo falar disso, se você me acompanha mais tempo, já deve ter ouvido eu falar disso. Mas eu parei de ficar acompanhando São Paulo toda hora, pô. Passava o dia inteiro vendo notícia de São Paulo, né? Eu sou São Paulino, torço pra seleção tricolor. Se deixar, eu fico a vida toda só acompanhando notícia de São Paulo, vendo, enfim, perdendo tempo com isso. Então, cara, eu estipulei um horário para me ver isso, né? Da mesma forma também, rede social. Você tem que estipular um horário, tem que se disciplinar. Se você não disciplinar isso, rede social, nem, assim, a minha sugestão é que você nem use, mas você vai usar, tem que disciplinar. Senão você não vai disciplinar nada na sua vida, você não vai ser disciplinado em nada, porque toda hora você vai ficar se interrompendo para ver a atualização, deseducar a sua atenção, tá joia? Então, esse eu distraído tem que dar lugar para o eu focado. Lembra? Desapegar. Tem que desapegar dessas coisinhas, cara. Cara, não é fácil mesmo, né? Não é fácil, mas é o caminho. E quais são os erros muito comuns aqui? Primeiro, são expectativas irreais. Como eu falei, esquece do mundo, esquece o que outras pessoas já fizeram. Você pode até se inspirar, mas foca na tua realidade, no teu ponto de partida, de onde eu vou começar e onde eu quero alcançar. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, e aí, o que acontece geralmente? Você cria uma expectativa irreal, se frustra e desiste depois. Por quê? Porque você criou uma expectativa com base em... Não tem, entendeu? Tem que ser com base na tua realidade, naquilo que você já fez. Se você nunca estudou para concurso na vida, como eu, não lia nem gibi, né? Preguiça mortal para estudar, senta, sente sono, cara, seu primeiro objetivo é conseguir sentar na cadeira e ficar pelo menos alguns minutos estudando. É a realidade, entendeu? A gente tem que ser realista com a gente mesmo. A gente não pode ficar tergiversando ou, de repente, colocando... É isso, assim. E aí você vai... o seu ponto de partida é esse. É daí que você vai começar. E aí você vai melhorando dia após dia. Né? Segundo, a pressa por resultados rápidos e eterna busca. Galera, assim, o que mais atrapalha muitas vezes quando a gente está fazendo alguma coisa, e aí é qualquer coisa, estudar, ou qualquer coisa que a gente precisa ter uma performance maior, né, uma performance mais elevada, é a gente ficar mudando o método toda hora. Ficar toda hora mudando, por exemplo, no caso de concurso. Começa a estudar por um material, aí daqui a pouco usa outro material, começa a usar um método, daqui a pouco usa outro método, começa focado em um concurso, daqui a pouco muda de concurso. Essa pressa por resultado rápido faz você se tornar o que eu chamo de preguiçoso produtivo. O que é o preguiçoso produtivo? É aquela pessoa que nunca para, mas ela também nunca chega a lugar nenhum. Ela sempre está mudando de objetivo, sempre está mudando de objetivo. Toda hora ela começa. Um dia estuda
para o Banco do Brasil, no outro dia estuda para o INSS, no outro dia estuda para a prefeitura e assim vai indo. E muitas vezes esses concursos não têm nem muita relação, né? Fora português, quase nada é igual. Então você tem que tomar cuidado com essa pressa. E eu já te dou uma dica, você está estudando e você está com pressa, né, pô, de aprender logo, com certeza você vai cometer algum erro. Com certeza. Porque a absorção de conhecimento exige uma certa passividade, existe uma certa paciência de você ler um conteúdo, né, não brigar com aquele conteúdo e absorver aquele conteúdo. E a pressa vai te atrapalhar muito nesse processo. Tá joia? E um erro comum também é querer que o mundo conspire a seu favor. Não vai, pessoal. Assim, poucas pessoas vão entender realmente a dificuldade que você tem para estudar. Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque na realidade, se a gente olhar ao nosso redor, ninguém estuda, né? Você vai contar nos dedos alguém que tem uma rotina de estudos, que estude periodicamente, você vai perceber que pô, dá para contar na sua mão aí. Você não vai ter muitas pessoas. Então as pessoas não sabem a dificuldade realmente. Então não adianta você esperar que pô, as pessoas... Se ajudar, ótimo, mas se não ajudar, paciência, é assim mesmo, entende? Já parte do pressuposto. Eu gosto sempre de pensar no pior caso. O pior caso é ninguém te ajudar. Se ninguém te ajuda, paciência, vamos lá. É assim mesmo. Pô, é verdade, o Jefferson falou, é isso mesmo. Então eu vou tocar minha vida. Entendeu? Então é importante você entender que, assim, aquele desapego, galera. Desapego é você. Entendeu? Estudar não tem glamour, não tem aplauso, é você todo dia sentando e fazendo o que tem que fazer. É isso. De certo modo é muito simples, assim, quando a gente fala de estudo, é a gente cumprir o nosso dever. Tem uma vez que eu perguntei para minha mãe, ela, como várias mães aí, certamente você que está me assistindo aí já passou, conhece alguém que passou por essa situação, né? Mãe solteira, 3 meninos para cuidar, 20 e poucos anos nas costas, teve que sair lá do norte de Minas e foi para São Paulo, pá. História, acho que para todo mundo, de certo modo, tem isso na história. Uma vez a gente conversando, porque depois que você é pai, você começa a entender melhor as coisas e fala, mãe, pô, como é que era, mãe? Pô, você com 20 e poucos anos nas costas, 3 meninos pequenos para cuidar. Ela, filho, eu simplesmente fazia. É o que eu tinha que fazer, eu tinha que trabalhar todo dia para botar comida na mesa. Então, de certo modo, a gente tem que ter um pouco essa postura com o estudo, pô. Ah, cara, é o que eu tenho que fazer, eu enxerguei que eu tenho uma coisa para alcançar e é o estudo que eu tenho que fazer todo dia. Então, todo dia é isso que eu vou fazer. Ponto. Às vezes a gente fica pensando demais, fica, mas e se? Aí se demorar a aprovação, e se não sei... Cara, para e faz da melhor maneira que você puder. Esse é o melhor objetivo. Então, quando vai definir o ideal é isso, né? De acordo com as suas circunstâncias, com esse objetivo, e cuidado com esses erros, né? Expectativas irreais, pressa, querer que o mundo conspire ao favor, né? Não vai conspirar na maioria das vezes. E por fim, ok, você já vai ter um compromisso aqui que você tem que cumprir. Beleza, esse compromisso aqui só não serve de nada. Você tem que começar a tomar ações concretas. Ações concretas beleza, eu sei de onde é o meu ponto de partida, sei onde eu quero chegar. Quais as ações que eu vou tomar dias após dia? Quais, né, as únicas coisas, vamos dizer assim, né, aqui no caso é o estudo basicamente, né? Mas que outras coisas que vão favorecer o estudo? De repente dormir mais cedo, não usar o celular na hora que acordar, né? Não acordar com a cara no celular e dormir com a cara no celular. São pequenas mudanças que você vai fazendo dia após dia que vão te tornando cada vez melhor. Entendeu? Geralmente a gente não consegue, é muito difícil às vezes a gente mudar de um dia para o outro. Não é assim. Então a gente vai mudando aos pouquinhos. E por fim, reflexão diária. O que é reflexão diária? Chegar no final do seu dia com toda a sinceridade, com toda a honestidade. Por que eu não consegui cumprir meu compromisso? Eu fui preguiçoso? Eu fui soberbo? Sei lá, os pecados são sempre um bom caminho, né, para a gente meditar. O que aconteceu? Eu acordei mais tarde. Sei lá, você vai achar a resposta. O que eu posso fazer no dia seguinte para que isso seja melhor? Entendeu? Basicamente é isso. O que deu certo? O que eu posso fazer para melhorar no dia seguinte? O que deu certo? O que eu posso fazer? Sempre com esse olhar para frente, sempre com esse olhar de esperança, de otimismo. Você pode melhorar, você vai melhorar, desde que você tenha esse compromisso diário de colocar em prática esses propósitos que você estabeleceu para você mesmo e todo dia fazer essa reflexão, de entender o que você precisa melhorar. Tá joia? Entendendo que, galera, vai variar, tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil, tem dia que, essas coisas variam, concurso é assim mesmo, entendeu? É normal, a gente é ser humano, o rendimento varia mesmo, a gente não é robô. Tá joia? É isso, espero que esse conteúdo seja útil para você, tá bom?
Vou já indicar um vídeo que vai casar muito bem. Quem já viu, já certamente já ouviu essa chamadinha, que basicamente é sobre como montar uma rotina, né? Como montar uma rotina, como colocar em prática uma rotina. Tá joia? É isso. Espero que o conteúdo seja útil para vocês e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.